Olá, família, Deus te abençoe, abençoe os seus projetos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Instante da Graça. Se você ainda não é inscrito, já clique aqui embaixo, não perca seu tempo e ative o sininho de notificação. Toda vez que surgir um vídeo novo, você será avisado. Eu gostaria de falar sobre algo que tem acometido muitas pessoas nos dias de hoje, os ciclos de fracasso. Sabe aquela tentativa de acertar o alvo? Eu quero ler com você aqui 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9, e que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, existe uma pergunta que atravessa gerações. O que era esse espinho na carne de Paulo? A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas uma coisa nós sabemos. Paulo diz que aquilo o esbofeteava. E eu fico pensando, o que mais esbofeteia um ser humano hoje? Não são demônios visíveis, são ciclos de fracasso. Sabe aquelas áreas da vida onde você promete, agora vai ser diferente, dessa vez vai dar certo, mas não é? Você cai de novo, erra de novo, tropeça de novo. E isso não só machuca, mas isso vai gerando dentro de você um sentimento muito perigoso de fracasso, de desistência. Pensamentos como, eu acho que eu nunca vou vencer isso. E deixa eu te dizer algo. Esses ciclos, muitas vezes, são como mensageiros de Satanás para te esbofetear, como diz a palavra, o texto que nós lemos. Mas Paulo diz, eles têm um propósito, e esse propósito não é para te destruir, mas para te ensinar acerca da graça. Porque é fácil falar de graça quando você está forte. É fácil falar de perdão quando você está em dia com o perdão. Mas quando você se vê no mesmo quarto, no mesmo erro, na mesma fraqueza, às vezes sussurrando, Deus me perdoa de novo. É aí que você começa a entender graça de verdade. E sabe qual é o nosso problema? A gente pede graça para Deus, mas nega graça para as pessoas. A gente clama por misericórdia, mas é duro com o outro. A gente quer paciência de Deus, mas não tem paciência com ninguém. E Deus então permite certos ciclos, não porque Ele perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle de nada. Mas porque ainda não aprendemos acerca da graça. E tem áreas da nossa vida que ainda não mudaram. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a tratar o outro com a mesma graça que você pede para Deus. Porque tem coisa que você chama de disciplina, mas Deus chama de falta de misericórdia. E existe uma verdade que deve ser observada por nós. Nunca devemos exigir do outro como resultado aquilo que na sua vida você tenha recebido por dom. Ou, vamos dizer, não cobre como o esforço alheio aquilo que você recebeu como graça. Como que é isso? Nós não devemos cobrar do outro em pontos que ele é fraco, aquilo que eu sou forte. Tem gente que é forte onde você é fraco, e você é forte onde alguém é fraco. E quando você não entende isso, você oprime, você cobra, você pesa. Mas quando você entende a graça, você começa a servir. Você pega o seu ponto forte e coloca a serviço do fraco. Porque no reino, força não é ferramenta de superioridade, é ferramenta de serviço. Você me entende? E Paulo entendeu isso. Por isso ele diz, quando estou fraco, então é que sou forte. Porque ele entendeu que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
E deixa eu te lembrar de Pedro. Pedro achava que era forte, ele dizia, eu nunca vou te negar. Mas precisou cair, precisou ser quebrado, ser peneirado para aprender sobre a graça. E depois disso, Jesus disse, agora vai e fortalece os seus irmãos. Ou seja, quem entende graça se torna instrumento de fortalecimento. Então hoje, Deus não está só interessado em te libertar do ciclo. Ele está interessado em formar em você um coração cheio de graça. Porque quando você aprende graça, você se levanta mais rápido, você julga menos, você ama mais, você sustenta pessoas. E aí sim, esses ciclos começam a perder força, os ciclos de fracasso. Então guarde isso. Se você quer vencer esses esbofeteadores, aprenda graça, libere graça, viva graça e transforme a sua força em serviço para alguém. Porque no dia que você fizer isso, aquilo que te derrubava vai começar a te amadurecer. Portanto, se você e eu queremos nos livrar dos anjos malignos, esbofeteadores, aqui como está dizendo na Bíblia, é importante a gente o quanto antes entender a graça e estender graça e pegar o que a gente é forte e servir e colocar a serviço daquilo que é fraco ou daquele que é fraco. Não tem coisa melhor para nos fazer refletir sobre a graça e precisar da graça que em nossos ciclos de fracasso. A gente mesmo já não tem mais paciência com a gente, cada vez que tropeça. Mas cada vez que tropeça, encontra na parte de Deus perdão, graça, força para nos levantar de novo. Não é verdade? E essa mesma graça deve ser dispensada por nós. É por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro vivia a sua arrogância de fé, ele precisou ser peneirado pelo diabo para entender perdão, graça e a partir daí fortalecer os seus irmãos. Portanto, que Deus nos dê humildade para reconhecer as nossas fraquezas e graça para sustentar os outros. Amém? Queridos, se essa palavra ministrou o seu coração, eu peço a você, compartilhe ela com alguém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Instante da Graça, aproveite essa oportunidade, clica aqui embaixo, já ative o sininho de notificação, assim você será avisado quando surgir um vídeo novo. Deus te abençoe, ilumine a sua mente, te fortaleça nessa semana. Fique em paz. Até a próxima.